Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nessa tarde de terça-feira. Estamos iniciando mais uma live e hoje, o assunto de hoje é uma continuação da nossa live de ontem. Ontem nós falamos sobre inteligência emocional e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nossos sentimentos, certo? Então, para você que está entrando e ainda não me conhece, sou Rose Fonseca, Personal Organizer. Boa tarde, Beth, seja bem-vinda, Mari Ferreira. Oi, Dani, que bom ter você aqui comigo, minha aluna. Quem mais tá aqui, já tá aqui. Gente, convida as amigas, convida o pessoal aí para estar assistindo a live de hoje, que eu terei uma convidada super especial para estar aí conversando comigo hoje, ok? Então vamos lá, gente. A gente iniciou ontem a nossa maratona de lives, né? E qual é o intuito dessas lives? Trazer conhecimento e ferramentas para você que deseja trabalhar com organização, para você que tem o sonho de ser personal organizer. Então, as coisas que vamos trazer, os assuntos que vamos trazer aqui durante essa semana é um aquecimento para a semana da personal organizer que começa a partir do dia 11 de julho e vai até dia 15 de julho. E se você ainda não entrou no nosso grupo exclusivo, é só você ir lá na minha bio, clicar lá no link que você vai estar entrando no nosso grupo. E lá é onde eu entrego conteúdo, lá onde eu coloco todos os recados, como vai funcionar a semana da Personal Organizer, né? Vamos trazer também através do grupo alguns bônus, alguns presentes para vocês, tá bom? E tudo que vai rolar na semana da Personal Organizer, então dentro do nosso grupo, tá bom? Então é isso, galera. Ontem a gente falou sobre inteligência emocional, a importância de você ter ter o conhecimento e saber lidar com as suas emoções, né? Para que você venha trabalhar. Quando a gente entra no mundo da organização, a gente vai viver constantemente em contato com a bagunça, né, com outras pessoas que estão precisando de ajuda, e a gente tem que ter um controle emocional. A gente tem que ter o domínio das nossas emoções para que a gente possa estar entregando e ajudando de fato aquelas pessoas que nos procuram, que nos pedem ajuda através da organização, tá? Então hoje a gente vai falar sobre os medos, né? O nosso tema é: não deixe seus medos te afastarem da profissão dos teus sonhos, né? Quem aqui já não sentiu aquele gelinho na barriga quando a gente tem que tomar uma certa decisão, quando a gente precisa fazer algo diferente, tomar uma decisão de dar um próximo passo, que é completamente do que eu estou vivendo hoje, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre transição de carreira, né? E como que a gente fez isso, né? E a minha convidada de hoje é uma terapeuta, né, integral sistêmica, né? Ela vai estar aí conversando com a gente sobre esse assunto. Eu vou convidar ela aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fabiana, vou te convidar agora. Gente, convida as amigas aí, a mãe, o pai, vai ajudar muita gente. Acho que foi agora. Já mandei o convite. Oi, Joyce. Oi, oi, oi. Oi, Fabiana. Oiê! Boa Tudo bem? tarde, lindona. Tarde. Tudo bem? Tudo bem. Um pouquinho corrida atrasada aqui. Isso que Faz é parte. ser mãe, né? Corre, leva o filho aqui, busca e volta e vários compromissos. Uma honra Eu estar aqui com acabei você de hoje. pegar meu bebê, levar ele para uma pessoa que vai cuidar dele para mim enquanto eu faço a live. Então, é tudo corrido mesmo. Faz parte, né, de ser mãe. Faz parte. Mas é bom Então, quando a gente entende que a ser mãe é uma parte da nossa história, que a gente precisa ir atrás dos nossos sonhos, se realizar profissionalmente, a gente ter uma relevância daquilo que a gente é bom fazendo, e acho que esse que é o nosso intuito aqui hoje, né? com certeza. Gente, para quem não conhece, ela vai se apresentar agora. Explica pra gente quem é você e o que é terapeuta integral sistêmica. Eu nunca tinha ouvido falar. Vamos lá. Eu sou Fabiana de Tomás, eu trabalho com desenvolvimento humano há 20 anos, com treinamentos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento presenciais e agora, pós-pandemia online, além das terapias individuais. O que significa a terapia integral sistêmica? É quando a gente olha para o indivíduo como um ser único, que somos,
inteiros dentro das nossas possibilidades, ou seja, mente, corpo e coração, comportamento, pensamento e sentimento, dentro das nossas ações, que faz parte de todo um sistema. Então, o nosso sistema familiar, o nosso sistema social, um ser único integrado em um ambiente, em uma comunidade que precisa ser levada em conta para que a gente possa fazer o nosso melhor papel da melhor maneira. Por isso que é integrar o sistema. Ai, show! Não Essa é a conhecia ideia. essa parte da terapia. Que bacana. Então, Fabiana, hoje eu te chamei aqui para a gente compartilhar um pouquinho com o meu pessoal aqui. Nós estamos entrando na semana da Personal Organizer e a gente tem muitas pessoas que têm o sonho de ser Personal Organizer, trabalhar com organização, mas existe aquelas limitações, aqueles medos, né? Será que essa profissão é para mim, né? Será se vai dar certo se eu entrar, né? Eu já passei por isso, né? Existe aquele monte de vozinhas dentro da nossa cabeça que traz essa limitação, esse medo de vou ou não vou, né? Então, convidei você aqui para a gente conversar sobre esses conflitos internos. Eu acho que você é uma pessoa ideal para estar nos ajudando com esses poréns. Inclusive, essa é uma das minhas especializações, né? Lidar com o diálogo interno. Mas o Ai, que 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 eu bacana. acho que é muito importante, né? Da gente falar aqui. A gente é treinado a vida inteira para funcionar de uma determinada maneira, para acreditar naquilo que a gente acredita, inclusive para a gente fazer aquilo que a gente faz. E muitas vezes, para a gente se adequar, e aí vem o sistêmico da terapia sistêmica, para a gente se adequar, pertencer à nossa família, para a gente se adequar à sociedade, se sentir valorizado, a gente faz algumas escolhas, principalmente voltadas ao profissional, em que a gente se desconecta da gente. Uhum. E quando a gente tem essa possibilidade de ter uma profissão dos sonhos, e não importa qual seja, não importa o que seja, quando a gente olha para dentro e fala, nossa, eu seria muito feliz fazendo isso todo dia, a gente continua com toda essa bagagem que a gente traz da nossa história de vida, da nossa família. O que as pessoas pensam sobre eu ser isso ou ser aquilo? O que minha mãe vai achar? O que meu vizinho vai falar? O que meu marido vai pensar? E todo esse movimento que a gente faz dentro da gente acaba nos travando e criando as nossas boas desculpas para que a gente continue fazendo exatamente aquilo que A a mesma gente faz. coisa, a mesma coisa todos os dias, e mesmo sem amar, né, Fabiana? E se frustrando. E o trabalho passa a ser, que é uma das minhas maiores lutas assim com os meus clientes. O trabalho passa a ser o motivo de trabalhar é pagar boleto e ninguém vai viver no trabalho feliz ou nas outras áreas da vida se você levantar todo dia para investir o seu dia, o seu tempo, que é o teu bem mais precioso, A para energia, né? pagar boleto. Energia a gente ainda até recupera, sabe, Rô? Porque você vai, dorme, faz um banho, toma um banho gostoso, faz uma massagem, se reconecta, mas o tempo é algo que não volta. Não adianta você querer ter os seus 20, porque não vai voltar. Então, o tempo eu acho que é o bem mais precioso do ser humano. E quando a gente entra no modo sobrevivência, acorda e vai dormir, fazendo algo que não nos faz bem só para pagar boleto, para sobreviver, isso é desperdício do nosso bem mais precioso. Então, Chega a ficar mal, né? eu sou a pessoa que estimulo, tanto é que o meu produto principal, né, do online chama-se Criando o Seu Futuro, porque eu acredito que as pessoas elas precisam sonhar todos os dias. Para que elas possam ter ideia do que elas querem viver e aí sim construir o futuro que elas desejam ter. Enquanto a gente espera que o mundo faça por nós, a gente fica na maré da vida aí. Aí a gente põe a culpa no governo, no marido, na profissão, no filho, né? Pelas nossas frustrações. E as Isso vai possibilidades. trazendo outras negatividades, né? Você fica estressado, aí você começa a descontar em quem não tem nada a ver com o assunto, no seu filho, por exemplo, né? Eu vejo quantas mulheres chegam estressadas. Eu moro em condomínio, né? E a gente acaba escutando, né, um pouquinho da vida do vizinho. E eu vejo isso. Mulheres que trabalham
carga horária absurda, saem muito cedo, chegam tarde, e os filhos pequenos provavelmente estão ali buscando a atenção da mãe, querendo brincar, até mesmo só estar presente com a mãe, e você percebe que há uma irritação, que a criança vai dormir logo, porque ela precisa limpar a casa, ela precisa fazer comida, ela precisa estar pronta amanhã cedo para algo que ela odeia fazer. Você E se ela sente isso com a amasse mãe? fazer, ela até se sentiria, tá bom, né? Tá bom, vou organizar minhas ideias aqui, porque amanhã eu sei que eu vou acordar e vou fazer um negócio incrível, eu vou transformar a vida de alguém, eu vou criar um ambiente, né? Que eu sou terapeuta, mas sou apaixonada por organização. Sério? Teve uma época da minha vida que a minha irmã falava assim: vai trabalhar como organizer, porque você leva todo jeito. Eu sou a pessoa das caixinhas, dos potinhos, das cestinhas, eu sou fissurada por isso, mas é uma maneira de eu funcionar. E a gente não tem ideia de como essas A pequenas organização. ações da organização transformam. Tanto é que eu comentei com você. Eu uso a organização de ambientes, principalmente de ambientes muito pessoais, como ferramenta terapêutica. Porque a gente reflete no mundo de fora o que a gente está vivendo cheio dentro. E se tá Sempre tudo uma falo. bagunça, muitas vezes é porque você tá bagunçado. E a hora que você para para organizar uma gaveta, para organizar uns livros, para desapegar de coisas que não servem mais, você organiza isso. Ah, Fabiana, mas e como a gente, como organizer, entrando na casa de alguém, vocês geram esse movimento sem saber que Sim, estão gerando? Olha que importante que é. eu digo que é uma ferramenta tão transformadora que a gente é transformado junto com a pessoa. Porque cada casa que eu entro é uma história diferente, é uma ferida diferente, é uma causa diferente. Uhum. Nem toda bagunça tem a mesma causa, né? Cada pessoa, ela vai refletir no seu exterior a bagunça. A bagunça interior reflete no exterior. Mas a causa da bagunça interior dela é diferente do outro cliente. Então, cada casa que eu entro é uma vivência diferente, é uma experiência diferente. E a transformação, assim, ela é. Não tem como expressar, E olha né? a É diferença, né, abraço, Rô? a pessoa chora, né? Seu Quando a olho gente até tá fazendo. brilha você falando disso, né? O Ai, eu olho amo. brilha. Isso é paixão, né? É, Isso é paixão pelo que faz. E é incrível a gente poder viver isso, né? O olho brilha. É claro que cada um também tem um jeito de se organizar internamente. Se eu sim. pego, eu, por exemplo, gosto de caixinhas, gavetas e se às vezes eu vou organizar o escritório do meu marido, eu faço do meu jeito, ele fica uma semana para ele se reorganizar, porque ele fica perdido. Porque a maneira dele se localizar no lugar dele é diferente. É importante a gente compreender isso, né? E o Mas profissional muita, da organização faz exatamente isso, né? né? Sentar com a pessoa, entender a rotina dela, o jeitinho dela, como as coisas funcionam para ela e a gente criar algo específico, né? Que nem a organização, ela não é um produto fechado, ela é algo personalizado, que nem personal organizer é algo personalizado. Profissional da organização que faz algo personalizado. Então, quando você olha para a pessoa, você tenta identificar como ela funciona e como você Muito vai agregar a importante. organização ao jeitinho dela, Isso é né? muito E é isso importante, que Rô, é muito transformador. mesmo. E é transformador porque você está oferecendo para ela solução de coisas que às vezes ela nem sabe que ela precisa. Quando você faz esse movimento externo, às vezes ela nem sabe, ela só muda e fala, ai, não sei o que mudou. Mas você mudou o ambiente dela, você mudou o lugar que ela estava, né? O lugar dela com ela mesma, o lugar dela olhar para as coisas. E é fascinante, é incrível isso. Sempre. E é E incrível porque sempre quando eu termino uma organização, as pessoas falam assim, Rose, você é a resposta de 1000 orações. Você transformou a minha vida, você foi a luz que entrou na minha casa. Eu falo, gente, calma, calma, você fez parte de tudo isso, né? Porque para você querer transformar tem que partir da pessoa, não do profissional, né? A gente só é uma ferramenta, a gente faz parte do processo. E ó, entrar na profissão não é algo fácil também, né? então,
a gente tem para tudo desconhecido é desafio. A pessoa, quando ela vai te contratar, ela sabe que ela tem lá uma bagunça, mas ela nem tem noção do tamanho disso, né? Do lugar em que ela tá e que ela precisa dessa ajuda. Às vezes, ela tá fazendo uma mudança de casa e é algo mais físico mesmo para ela Comum, se é adaptar. comum. Mas muitas vezes não é. Tem aquele lugar que ela vai deixar você entrar por último, né? Aquele lugar, aqueles. Não, esse aqui deixa por último, que ela vai enrolando, 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 enrolando. E o que que acontece? Que eu acho que é muito, muito legal do que você faz. É desconhecido, é difícil as pessoas elas entenderem que elas podem fazer diferente. Para as pessoas que estão te contratando também é. Mas se elas não dão o primeiro passo, assim como os meus clientes, eles não dão o primeiro passo. E quando eu fiz a minha transição de carreira, se eu não tivesse entendido que aquilo que eu ia ganhar, que era aquilo que eu desejava, como eu queria viver, era muito maior do que qualquer medo que eu pudesse estar sentindo, eu não teria tido a coragem Coragem. de dar o passo, Foi isso que eu fiz também. né? A Porque coragem de dar é o um passo. desafio muito grande, né? Você Eu sou sair ali de formada algo em que você faz. odontologia. Eu sou formada Em quê? em odontologia, sou dentista de formação. Eu tinha um Sério? consultório, sim, e eu fechei o meu consultório para trabalhar com desenvolvimento humano, para trabalhar com educação e desenvolvimento humano. Eu deixei a profissão, porque eu entendi, dentro do meu processo terapêutico meu, que aquela profissão era justamente, eu havia escolhido para me encaixar na família, para pertencer à comunidade, para ter um título que supostamente eu seria valorizada, mas que aquilo não fazia sentido para mim. E eu fiquei Foi com quantos muito anos? medo. É que eu me formei em 99, eu fechei meu consultório em 2004. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com as duas coisas em paralelo, porque eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal para mim em 2000. Aí depois eu continuei nesse caminho, comecei a fazer alguns cursos de formações com a seguinte desculpa: eu vou ajudar as pessoas que têm medo de dentista. Porque há 20 anos atrás, muitas pessoas tinham medo de dentista. Sim. Porque dentista não era como é hoje, que não tinha barulho, que não tinha, né, dor. Era completamente diferente do que a gente vê hoje. Então, eu fui me especializar para tirar o medo de dentista. E meu consultório na minha cidade, eu era especialista nisso. Então, eu focava em trazer toda uma experiência para o cliente, para que ele... Eu trocava o cheiro, eu colocava, os meus clientes entravam, eles escolhiam o CD que eles queriam ouvir, eles ouviam música durante todo o tratamento, tinha uma luz Foi terapia. específica. O que acontecia muitas vezes? Eu fazia um dente em 10 minutos e ficava conversando 50, fazendo terapia 50. E aí Fazer terapia sem saber. eu entendi, eu já estava estudando isso, né? Eu já tinha começado a estudar. Em 2004 foi quando eu encerrei o consultório, já trabalhando com treinamento, já com diversos cursos de formação, mas aí eu decidi que não dava mais para me dividir. Que a minha paixão, a paixão da minha criança, dentro de mim, era trabalhar como professora e psicóloga, que era o sonho da minha criança, que falavam que eu não ia ganhar dinheiro. Essa história eu sempre conto. E hoje eu ensino as pessoas tudo que eu sei sobre desenvolvimento humano, todas as técnicas e ferramentas, para que elas se conheçam, para que elas se descubram, para que elas enfrentem os seus medos, para que elas resgatem os seus Aprendam, né? sonhos. Resgatem os seus sonhos. Eu acho que a parte mais complicada é você conseguir identificar que aquilo que te faz feliz pode virar uma profissão. Você Sim, pode ajudar a outra pessoa com algo que você sabe fazer. E às vezes a gente se limita, né? A gente olha, ai, não vai dar certo para mim. Não é bem assim as coisas, né? É melhor esperar mais um pouquinho, ou estudar mais um pouquinho, quem sabe daqui uma próxima vez, né? E eu acho que isso são desculpas que a gente acaba trazendo para nossa vida para não sair da zona do nosso conforto ali, e a gente perde tempo, né, Rô? e a Nosso gente bem vai mais perdendo o precioso. nosso tempo, porque a vida voa, Aí né? fala assim, ah, se eu soubesse que era assim, né? Ou então, nossa, se eu tivesse começado isso quando eu era mais nova. Eu falo isso, eu falo isso. Ah, se eu soubesse que
É que eu não sabia que existia a profissão de organização. Eu não sabia, né? Eu achava até que eu tinha problema, porque é algo que sempre alguém notava em mim. Porque eu sempre fui uma pessoa de fazer as coisas meio com método, com sistema, no jeito de colocar uma coisa. Os copos eu coloco em fileirinha, eu não coloco bagunçado no escorredor. Eu recolho a roupa do varal, eu vou recolho dobrando, já separando por tipo. É do meu marido, é da minha filha, porque isso é um sistema que me ajudava a guardar a roupa, a passar a roupa muito mais rápido, sabe? Então as pessoas notavam isso com frequência, né? E é algo que eu fazia naturalmente, só que sem método, sem ser profissional, né? Então, se eu soubesse que isso é uma profissão há 15, 20 anos atrás, eu estava hoje há anos-luz, né? Eu seria uma expert da organização, né? E saber reconhecer isso em nós, né, como algo valioso, que é fundamental. E eu acredito que a minoria das pessoas consegue atingir isso. Apesar da gente gastar o tempo mais valoroso, Rô, nunca é tarde. Eu tenho clientes que participam dos meus treinamentos com 70, 75 anos. E colocam jovenzinhos de 18 no chinelo, sabe? Colocam no chinelo. Por quê? Porque não, nunca é tarde. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é que enquanto a gente fica alimentando os nossos medos, alimentando o medo do fracasso, será que vai dar certo? O que, que as pessoas vão achar de mim? O que, que vai acontecer na minha vida? A gente nos priva de viver lindos momentos, né? De viver a profissão dos nossos sonhos, de viver a relação dos nossos sonhos. E é impressionante, porque quando você passa, vamos pensar na parte profissional, a ideia normalmente é que na nossa profissão a gente gaste aí no mínimo 8 horas do nosso dia trabalhando, né? Produzindo algo que vai nos gerar como Renda. retorno a energia, dinheiro, né? Eu gosto de falar isso porque a gente também tem essas questões com o dinheiro que são complicadas, né? Quando você, por exemplo, você abre lá a vaga do teu curso, para a pessoa ela criar uma nova maneira, né, de viver, para ela trabalhar com organização, para ela transformar a vida de pessoas e transformar dela mesma. E ela se preocupa, será que vai dar? Será que não vai dar? E ai, não, mas acho que eu posso esperar mais um pouco para investir esse dinheiro agora. Ela está focando que a capacidade dela de produzir essa energia de dinheiro é ruim. Ela está dizendo para ela mesma que ela não é capaz de produzir essa energia. E não importa se pode ser organizer, pode ser o que for, isso vai continuar dentro de você Qualquer fazendo esse profissão. movimento e você vai continuar vivendo mais desse mesmo, vivendo mais dessa escassez, mais dessa falta. Eu Porque tá sei que aqui, a né? gente e eu sei que a gente está passando por um momento financeiro do mundo muito difícil. E é difícil, oh, Meire, minha cliente lindona. É difícil a gente olhar para o dinheiro sem precisar ter cautela, eu vou colocar entre aspas aqui em algum momento. Mas quando a gente fala de você investir em uma profissão que você deseja, ou que vai te gerar um novo caminho, vai te tirar desse lugar que você está e te levar para uma nova possibilidade, isso não é gasto, isso é investimento. E quando a gente troca essa palavra investimento dentro da nossa cabeça, a gente muda a maneira como a gente lidar com a vida. Eu vou investir dinheiro para me fazer feliz. Como? Eu vou trabalhar como organizer para gerar tanto da energia do dinheiro para fazer uma viagem daqui a tanto tempo, para eu pagar a escola do meu filho. Quando a gente muda esse olhar do vou gastar dinheiro num curso que eu não sei se vai me dar retorno e fala, não, eu vou investir meu tempo e meu dinheiro para eu poder sonhar, para eu poder daqui a 2 anos tá indo fazer a viagem dos meus sonhos, comprando carro, tendo a minha casa própria, fazendo a minha reforma, a gente muda esse medo. Opa! Que medo? Medo de ser feliz? Algumas pessoas têm, tá? Muito. Mas quando a gente olha para as nossas capacidades, fala, não, peraí, eu vou investir o tempo e energia em comprar um curso que vai me fazer bem. Bem para quê? Para eu viver os meus sonhos. Aí você muda tudo aí dentro. Aí a gente muda Eu lembro qualquer voz. quando eu lembro quando eu descobri que
organização era uma profissão, né? Eu tinha acabado de sair do meu emprego, eu tinha perdido a minha filha, então eu pedi as contas, parei de trabalhar. Só que aquilo foi tão forte dentro de mim que eu comecei a pensar assim: eu vou poder estar mais presente na vida da minha filha, porque eu tinha uma filha pequena, a mais velha, né? Hoje é uma mulherzona, mas na época ela era pequenininha também, tinha uns 6, 7 anos. E quando me apresentaram essa profissão e eu vi lá a chamada para o curso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim: eu vou ser uma mãe mais presente. Eu vou parar de trabalhar, sair de casa às 5 da manhã e chegar às 10 da noite, de 15, e tinha folga de 15 em 15 dias. Sabe aquela rotina pesada de você não ver os seus filhos crescer? E o Sei, passei por isso. tempo que você tem com ele, você tem que dividir com as tarefas da casa, com outras coisas, com o marido, com um monte de coisa. Então, quando eu olhei para essa profissão, eu nem pensei em dinheiro, né? Porque é uma profissão que traz uma rentabilidade boa, né? Um projeto que você faz, você já, se quiser sentar e não trabalhar mais, você não trabalha, né? Um projeto por mês tá bom. Só que quando eu olhei para a profissão e vi essa possibilidade de trabalhar menos e ser uma mãe mais presente, eu falei, é isso que eu quero. Então, ali acabou as minhas desculpas. Eu dei um jeito de conseguir o dinheiro. Na época era muito caro, muito caro. Eu dei um jeito de conseguir o dinheiro e fiz o curso. E quando eu terminei o curso, automaticamente veio aquele desespero, E medo. agora, né? O que eu faço com isso? Veio, porque enquanto eu estava fazendo o curso, eu estava animada, né? Você tá ali junto com alguém tá falando, você tem um monte de aluna junto com você, então tá aquela energia boa. Aí quando para e você fica sozinho, vem o medo, vem aquela sensação de que não vai dar certo, né? Então aí vem você se voltar pro teu sonho e focar nele. Foi o que eu fiz, eu foquei nele. O que eu quero? Eu quero ser uma mãe presente. Eu não quero passar o resto da minha vida sem ver minha filha crescer. Eu quero estar com ela, eu quero ir à escola ver ela dançando, né? Tanto é que as primeiras vezes que eu comecei a participar da vida escolar dela, nossa, era a mãe mais chorona que tinha. Sabe? Porque eu chorava de alegria, eu estou vendo ela produzindo algo que ela queria mostrar para mim. Ela ensaiou para mim, não foi para mostrar para a escola. Né? Tanto é que eu vi os olhos dela me buscando ali na plateia. Né? Então isso não tem preço. Quando você coloca o seu propósito de vida conectado com os teus sonhos e leva isso para tua profissão, é maravilhoso, porque você para de viver por viver, como você falou. Eu vou acordar amanhã só para pagar boleto. É, e a maior parte das pessoas hoje vive isso. E eu sei que a gente está falando aqui, e quem está ouvindo, e quem está assistindo depois, está com um monte de objeções na minha cabeça. Ah, elas estão falando isso porque elas já vivem disso. Ah, para elas é fácil, porque elas não sabem o que eu estou passando, né? Elas não sabem a minha história. Eu ouço isso muito. Elas não sabem a minha história, elas não sabem das minhas dificuldades. Claro, a gente não sabe mesmo. Cada um tem as suas. Mas quando a gente usa os nossos valores, aquilo que realmente tem importância para a gente tomar as decisões da nossa vida, a gente para de transferir para os outros que eles decidam para nós. Porque no momento em que você, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não tenho tempo para ficar com a minha filha, o que está acontecendo? O mundo à tua volta está tomando as decisões por você. E Sim, quando o mundo toma as decisões, você perde o controle da tua vida. Você deixa de ser a pessoa que decide, né? que toma as rédeas e segue o caminho, caminha em direção àquilo que você deseja. E a gente passa a culpar, né, o universo, o mundo, as pessoas, o governo, os pais e tudo que existe na face da Terra por todas as dificuldades que Não a tenho gente tem. sorte, né? Então é melhor ficar aqui mesmo. Por todas as dificuldades. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem para lidar são com os nossos medos. Por quê? O medo é uma emoção básica. Todo animal tem medo. E o medo ele tem uma característica muito própria, que é de proteção, de sobrevivência. Então, o medo é o alarme, o medo e a ansiedade, eles andam juntos, é o alarme para dizer assim, olha,
presta atenção porque você corre o risco da não existência, né? Corre o risco de algo acontecer com você. Só que esse medo primitivo, ele faz sentido fisicamente, quando a gente se preserva, mas depois que a gente cresce, que a gente tem esse nosso lado racional, esse medo ele não é mais algo que faz muito sentido em muitos aspectos. Por quê? Porque muito dos nossos medos, se eu vou comprar um curso ou não, ele simplesmente está afastando a gente de se tornar diferente do que a gente é. Ele simplesmente tem medo, o medo nos leva a nos proteger de fazer qualquer coisa diferente, de correr qualquer risco, mesmo que a gente vá viver melhor. Porque o nosso cérebro instintivo não tem essa desconexão daquilo que é realmente necessário e aquilo que não é. Lá na infância, quando a gente é pequenininho, que a gente não tem essa parte racional formada, então, mamães, olha, ouçam o que eu vou dizer. Até mais ou menos uns 7, 8 anos, a mente racional do seu filho não está formada. E não adianta você ficar falando, você não pensa. Não, ele não pensa porque ele não tem essa capacidade. Então, esse medo que a gente carrega dessas vozes internas da nossa vida, ele é formado mais ou menos até os nossos 7 anos. E a gente passa a tomar as grandes decisões da nossa vida depois disso, vinculada a esses medos de uma criança de até 7 anos de idade. E é por isso que não faz sentido a gente manter esses medos quando a gente vai fazer boas escolhas. A gente precisa enfrentar. Faz parte sentir, né? E não deixar que sentir ele... é o alerta. Tô com medo. Uau, medo do quê? Qual é o risco verdadeiro que eu corro? Eu estou correndo. E claro que nós, adultos, a gente corre alguns riscos que vou fazer um investimento muito alto, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, eu vou ficar sem luz, vai faltar comida na minha casa. Claro que existe todas essas ideias que a gente tem e tem riscos que a gente corre sim, mas tem os ganhos que a gente consegue olhar além. Então, peraí, agora eu vou me privar, por exemplo, de sair para ir no McDonald's, que a gente não faz esse pensamento, né? De tirar da minha zona de conforto, de passear no final de semana e ficar o final de semana mais quietinho em casa, gastar menos combustível, para eu juntar, sei lá, R$5. Vou parar de tomar o café na padaria. Coisa simples, né? O cafezinho da padaria, que a gente não se dá conta de que é lá R$5, R$6 por dia, que vai pagar a parcela do seu curso. Que vai pagar a parcela do seu curso, que vai te possibilitar outras coisas incríveis que você vai viver e que vão te gerar renda ainda. E é um período, né, Fabiana? É só um período de limitação, né? Você vai ficar um determinado momento investindo em algo e quando ele terminar, com certeza você começa a ter o retorno. Não é para sempre. É que a sensação que a gente tem que vai ser para sempre. Que essa escassez vai ser para sempre. E nós temos uma questão que está muito mais fortalecida nessa geração, nesse momento que a gente está vivendo, que é do imediatismo. A gente quer que as coisas aconteçam para ontem. E tudo na vida é um processo. Você planta a semente num dia, ela não nasceu uma mangueira e dando fruto no dia seguinte. A natureza, ela tem um tempo. Tudo é um processo. Então, quando a gente entende isso, hoje eu tô com medo e vai ser desafiador eu entrar no curso, ou eu fazer aquela ginástica, ou eu ter aquela conversa difícil com aquela pessoa que eu preciso ter. Hoje é desafiador, mas existe um processo em que eu vou me fortalecer para realizar aquilo. Eu tenho um processo que hoje eu tô com medo de entrar no curso, mas daqui a... às vezes não é medo de entrar nem no curso, né, Rô? Eu vejo isso muito no meu treinamento. É medo de não ter o resultado lá no final. E se eu falhar? E se eu fracassar, o que vão pensar de mim? E se não der certo? E se não... É uma desculpa que eu uso. Não, é porque eu acho que isso não serve pra mim. Você não sabe o que serve ou não pra você se você não experimentar. É como você forçar o seu filho a falar, ele falar pra você, não, eu não gosto de brócolis, e nunca colocou na boca, você fala, tá tudo bem que você não gosta de brócolis. É a mesma coisa que você tá fazendo com você quando você pensa assim. Você só tem como saber se aquilo vai funcionar pra você ou não, se você se colocar na experiência. Fazer o teste, né? E não adianta você querer usar a experiência do outro. Porque eu tenho uma amiga, da amiga, da amiga, da amiga, que fez um curso
Porque a amiga da amiga da amiga da amiga tem uma história de vida que é dela, tem uma experiência que é dela, tem um medo que é dela, tem uma família, né, uma rede de apoio que é própria dela, que isso muitas vezes nós mulheres não temos, uma rede de apoio fortalecida para a gente quebrar esses paradigmas e se É embrenhar verdade. em novas ações. Eu É até ouvia, quando eu resolvi ser personal organizer, eu ouvi assim, o que você vai fazer? Vai enterrar o seu diploma? Você ficou 4 anos na faculdade para quê? Né? E olha que foi difícil para mim, porque aquela voz ficava na minha cabeça, é verdade, né? Eu estudei, E serve até hoje, eu tenho certeza que você usa coisas do seu eu diploma, uso, né? né? No início lá não fazia sentido, né? Eu comecei a fazer organização e no surgimento da pandemia, eu usei a metodologia que eu usaria para ensinar, porque eu sou formada em letras, né, em Uhum. letras português e espanhol. Então eu usei como eu ensinaria a língua portuguesa, como eu ensinaria a gramática, a literatura, como que eu faria isso na organização. Então eu trouxe o que eu sabia, o que eu aprendi lá e trouxe para dentro da organização. E hoje eu formo pessoas, capacito pessoas para estar organizando outras famílias, né? Só que na hora que eu fui tomar a decisão, eu não imaginei que eu chegaria aqui. Eu não imaginei que a minha tomada de decisão lá me levaria até aqui, né? Olha os passos que eu fui dando e se eu soubesse, eu tinha ido mais rápido. Você Então, que entendeu? isso é uma coisa que é importante, Rô, que a gente se perde na vida muitas vezes por causa disso, porque a gente não olha aonde a gente quer chegar. A Onde eu gente nem posso tem, chegar. a gente nem tem muita ideia de onde a gente está. E é o que eu falo, uma frase da Alice do País das Maravilhas que eu amo, que é: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E isso é uma coisa que a maior parte das pessoas vive a vida vivendo exatamente isso. Vai para qualquer lugar, porque nem sabe aonde quer chegar. Então, quando você tem essa clareza da onde você quer chegar, isso afasta os seus medos. Você assume o controle, você gera coragem. Eu quero chegar na faculdade do meu filho, em pagar a faculdade do meu filho. Então, É o mudança de medo de foco, na agora, verdade, né? o medo de agora fica muito pequenininho, porque eu sei que essa jornada vai me possibilitar alcançar aquele objetivo, aquele sonho. Eu quero fazer uma viagem, eu quero ter a casa própria, eu quero ter uma família dos sonhos, para quem ainda não é mãe, eu quero me tornar mãe. Quando a gente olha para os nossos sonhos, para aquilo que a gente realmente quer viver e que o mundo faz de tudo para a gente desacreditar que isso é possível. O mundo faz de tudo. A gente faz isso com os nossos filhos muito pequenos. Ó, tá na hora de crescer. Né? Para de sonhar, põe o pé no chão. Quem nunca ouviu essa frase? Para de sonhar, põe o pé no chão, tá na hora de crescer, tá na hora. Você não disse que Né? é adulto, né? Você não quer ser adulto? Grande bobagem isso, porque na verdade o adulto ele precisa sonhar, porque o sonho é o combustível, sabe? A vitamina de todo dia você vou levantar para quê? Para passar mais um dia que eu vou estar mais próximo de realizar aquele sonho, de gerar aquela transformação, de entregar o meu talento, o meu propósito no mundo. A gente fala muito de propósito, mas a maioria das pessoas nem tem ideia do que é o propósito de vida delas e também Sim. acha que propósito é uma coisa muito, ai, nossa, eu até brinco assim, né? Faço até sonzinho. Ah, tem que ser coisa dos anjos, né? E não é isso, gente. Propósito não é isso. Propósito é um motivo verdadeiro para você, que você tem na sua vida de fazer as coisas. É tipo um combustível, né? É só o caminho, sabe assim? É só o que. É como se você estivesse lá num ponto e todo dia você saber que você vai viver um pouquinho disso te faz feliz. Ai, olha, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Isso é propósito. Isso é propósito. É você saber o que, que você faz bem, o que, que te faz feliz. Como que você pode entregar isso no mundo de uma maneira muito simples. Todo dia. E se fazer feliz. Isso é propósito de vida. Não é aqueles textos gigantescos, transformar o mundo. Não é você só acabar com a fome, nem organizar o mundo, né? Acabar com o caos do mundo e organizar tudo e todos. Não, não é esse, não é isso. Isso não é propósito. Mas quando a gente fala que a gente ter
um ponto onde a gente quer chegar, e não importa qual seja o seu, né? Ter Não importa metas, né? qual seja. Eu sei, eu estou aqui, quero chegar lá. Isso te traz gás, te traz energia, te traz até vontade. Por quê? Porque tira aquela sensação de estar perdido. Tem coisa mais ruim do que você se sentir perdido no mundo? Para Acordar onde eu vou? simplesmente por acordar, né? É, e agora o que eu O que faço? Aí tem acontecer, que tá sair. acontecendo. É isso. Ficar na a deriva, né? Boiando lá no mar sem saber para onde você quer ir. Você falou uma palavra que é muito importante e é uma das coisas que eu mais falo para os meus clientes. Use as suas desculpas como o seu maior motivo para fazer. Porque a desculpa é só um desvio do seu caminho certo. Ela é só um desvio. É só o seu medo dizendo, faz isso agora não, deixa para depois. Então, quando a gente pega as nossas desculpas pra gente não fazer aquilo que... Tô falando de desculpas que a gente conta pra nós, tá? Se você vai lá e dar o tapa na cara de alguém, nem adianta nada você pedir desculpas, tá? Porque já foi. Só serve Vai pra ter outra. você. Não, só serve pra gente. Quando a gente magoou alguém, só serve pra gente, porque no outro já doeu. Já tá lá o fato, já marcou. Não adianta, sinto muito, desculpas. Tá bom. O outro pode até olhar e tentar, mas já foi. Não é esse tipo de desculpas que a gente está falando aqui. Estou falando das desculpas que você... As mentiras que você conta para você não ser Todos a os pessoa dias. incrível que você nasceu para ser. Para você não fazer o curso, para você não se tornar uma profissional que vai ter tempo com seus filhos, né? Que vai poder transformar a vida de pessoas através da organização, através de dar aula, através de qualquer coisa que você queira fazer na vida. Porque tudo que a gente faz quando a gente está feliz, com amor e faz com propósito, a gente tem resultado. E o curso ele dá direção. Não é uma coisa qualquer assim. Eu vou te É o ensinar a caminho, dobrar a né? roupa. Não é isso, né? É o É que nem eu caminho. falo, é o caminho. A gente mostra o caminho. Olha, você vai usar essas técnicas para você trabalhar na organização. Só que também você vai precisar fazer isso para captar cliente. Você vai precisar se posicionar assim. Então é um passo a passo completo. Então não é só você investir num curso e terminou ele e você não sabe o que fazer. Pelo menos o meu curso, né? Eu dou um direcionamento. Eu sei o passo que eu dei lá atrás, qual foram os passos que eu dei que deram certo, os que deram errado. Então, assim, gente, vamos por aqui, porque aqui deu certo para mim. Só que É tem isso, a que sua fazer. experiência, né? A sua É, experiência, isso não tem no preço. E não preço. tem. Cada um vai ensinar de um jeito, cada um vai fazer de uma maneira. Sim. Só que aí você tem que estar presente para o seu sonho. E para você alcançar os teus sonhos, você tem que definir metas. Não tem que ser algo só no pensamento, né? Eu acho que é aí que está o erro de muitas pessoas. Eu quero ser personal organizer, mas fica só na cabeça. Eu Pra preciso quê, né? gastar. Pra quê, por quê e como? Eu pus isso no papel. Por que que eu quero fazer isso? O que que eu vou conquistar quando eu estiver trabalhando com isso? Né? Qual vai ser a minha realização? Sem falar em parte só financeira, mas de tudo que eu vivi até aquele momento. Né? O que, que eu não quero mais viver? O que, que eu quero arrancar da minha vida e que a profissão de personal organizer vai me trazer? Então, quando eu desenhei isso no papel, né? Eu tenho até eu tenho até o meu, como posso falar, o meu projeto que eu fiz. Eu fiz um projeto, fiz uma capinha para ele, toda bonitinha. Eu falei assim, esse é meu projeto de vida. Né? E eu desenhei, escrevi, coloquei ali tudo que eu queria alcançar. E todo dia eu olhava para ele. Todo dia eu olhava para ele. Todo dia eu lia. Então, automaticamente, eu comecei, o meu cérebro, ele começou a trabalhar e me mostrar os caminhos, sabe? Faz isso, faz aquilo. E aos poucos, eu fui fazendo, fui aprendendo. Não fiquei fechada só numa coisa, eu fui buscando informação, aprendendo, me conectando com pessoas, que eu acho que isso é fundamental. A gente precisa estar conectado com o outro. E os caminhos foram abrindo. Quando eu percebi, quando eu menos percebi, eu estava ali, dentro da profissão, vivendo de organização, né? E assim, você fala assim, uau, né? Valeu a pena, né? Como foi bom eu ter acreditado em mim. Não é acreditar na Fabiana.
E Não é demanda que esforço, né, Rô? Demanda esforço. Tudo que a gente quer fazer, que a gente quer fazer diferente, vai demandar esforço. Vai e vai dar doer um pouquinho, né? trabalho. E tá tudo bem, porque já não tá doendo onde tá? Porque a gente reclama muito, porque mudar dói. Tá, mas se você tá buscando uma mudança, quer dizer que já tá doendo. Tem algo que você já não tá satisfeito, que já não tá bom. E não importa em qual área seja da sua vida. Às vezes está profissionalmente bem, mas está ruim o casamento, ou o casamento está ótimo, está ruim a relação com a mãe, com o pai, não importa. Se a gente busca mudança, se a gente está desconfortável, se a gente tem uma dor, é porque algo precisa ser mudado, transformado. Então vai continuar doendo Uma você decisão, querendo né? olhar para isso ou não, né? Você querer cuidar disso ou não, vai continuar doendo. Então eu falo que é muito melhor a gente olhar para isso de uma vez e resolver e tomar boas decisões, decisões pautadas naquilo que a gente deseja de verdade por nós, do que continuar na dor, vivendo pelos outros, culpando os outros e se lamentando, né? Entrando no processo de vitimização, que é o que eu mais vejo hoje. A culpa é do mundo de eu ser infeliz como eu sou. Será? É tão Será, né? Que difícil mundo olhar é pra esse? dentro, né, Fabiana? Muito, muitas pessoas. Eu acho que tem duas coisas, sabe, Rô? Eu defendo muito a causa de que isso precisa ser inserido na educação. Você é professor, então você vai entender. Isso precisa ser inserido na educação. As crianças precisam aprender isso desde muito pequenas. Algumas escolas já trazem agora a educação socioemocional, mas ainda muito no método pedagógico, com um olhar muito cartesiano das coisas que não fazem sentido quando a gente fala de emoção. Né? Emoção não tem lógica, emoção é emoção. Lógica é lógica, é por isso que são duas coisas diferentes. Bem diferentes. Então a gente não olha para isso porque a gente vem de uma cultura, de uma educação em que a gente não se prioriza como indivíduo. A gente existe para servir, para o outro, né? Você não pode ser arrogante, você não pode ser egoísta, né? Quantas vezes a gente ouve egoísmo, arrogância, petulância, quando a gente se coloca em primeiro lugar. Acho que isso que falta, essa educação da gente se perceber, porque não tem como você viver bem ou até fazer bem para as pessoas se você não estiver bem com você. As pessoas não Exato. têm ainda esse olhar. Esse olhar de que tudo vem da gente para o mundo, de É dentro igual a para bagunça. fora. A É igual. bagunça começa aqui e automaticamente ela começa a se exteriorizar para os ambientes, né? E também tem a questão da nossa educação, você falou da educação, que eu estava até falando com a minha filha esses dias, que a escola ensina a fazer currículo. Ela não Nossa. te ensina a empreender, né? Ela não ensina a ter seu próprio negócio, ela te ensina a fazer currículo. Ou Mesmo seja, nesse empreendedorismo hoje, viu, Rô? É um desastre. sim, então as pessoas têm aquele medo de não ser CLT, tem medo de não ter uma carteira registrada, né? É Eu a acho que o medo falsa é igual, estabilidade, né? É a é a falsa falsa estabilidade. estabilidade. Porque você está empregado hoje, amanhã você pode ser mandado embora, você pode ser substituído por alguém que está mais atualizado. Então, acho que a questão aí da CLT e de você ter o seu próprio negócio é a mesma coisa. Você vai ter que botar a mesma força. Né? Por exemplo, você está numa empresa. Se você não se atualizar dentro do seu mercado ali, do que você faz, do que você exerce ali dentro, provavelmente a empresa vai analisar, né, em substituição. Há essas possibilidades. Né? Então, existe o mesmo esforço de ser CLT e de empreender. Né? Então, também tem essa crença que eu acredito que seja algo que limita muitas pessoas a investir numa profissão Sim. e empreender no seu próprio negócio, né? E às vezes também é importante que as pessoas entendam que elas não precisam só ser uma coisa ou outra. Eu tenho certeza que as pessoas, por exemplo, que vão comprar o teu curso, elas podem fazer o curso trabalhando ainda com o que elas trabalham e fazendo uma transição mais confortável para elas. Sim, eu fiz isso durante um ano.
É importante a gente perceber que as decisões que a gente toma, elas não precisam ser imediatas e ou eu Exatamente. torço pro Corinthians ou eu torço pro Palmeiras. Não precisa ser assim. As decisões que a gente faz, as transições da nossa vida, as mudanças de tempo, de carreira, elas podem ser gradativas, Planejadas. com calma, para te trazer segurança, porque o medo ele te mostra que você corre risco. E quando você mostra para ele, não, olha, eu tô dando aqui esse passinho num solo que é firme, eu tô segura, isso, eu tenho esse respaldo aqui atrás, não importa se seja seu, se seja do seu marido, se seja dos seus pais, eu estou me precavendo dos eventuais tombos que eu posso tomar. Você gera essa segurança e diminui o medo. Diminui muito o medo. E aí você consegue tomar decisões muito mais assertivas, mais Sim. leves. Mais leves, decisões mais leves. E Respeite traçando também o tempo desse processo. Respeite. enquanto você faz a transição, você vai entendendo qual é o caminho, o nicho que você vai trabalhar, né? Como você vai trabalhar, você vai ter calma para ir administrando. E quando você perceber que pode já mudar de posicionamento, você faz, né? Como que eu fiz? Eu continuei trabalhando, eu estava trabalhando em outro emprego para pagar as contas, né? E fui buscando os meus clientes. Comecei a fazer meu trabalho nas redes sociais, comecei a fazer workshops, né, nos tempos livres. E aos poucos a agenda começou a encher. Foi quando eu vi que eu estava adiando uns projetos por conta do meu outro trabalho. Falei, então não está fazendo mais sentido isso, nesse momento que eu estou. Né? Se eu já tenho cliente para 2 meses, um mês, por que não fazer uma agenda para o mês inteiro e começar agora a viver só de organização? E foi o que eu fiz, né? E faz E 6 anos que eu tô aí. então, mas você precisa, o mais importante que vocês precisam entender é o seguinte: não importa o que você queira fazer na sua vida, o que você queira ser quando crescer. Eu brinco muito isso com meus clientes. O que você quer ser quando você crescer? Não importa o que seja. E isso não tem nada a ver com a profissão que você tem hoje, tá? Essa pergunta não tem nada a ver com a profissão que você tem hoje. Precisa de uma decisão e um primeiro passo. É fazer uma escolha, uma boa escolha, decidir, é isso que eu quero, e dar o primeiro passo. Depois as coisas acontecem, elas vão fluindo, você vai escolhendo os caminhos, você vai cair, vai tomar os tombos, vai, e aí você se levanta, Porque aquilo te aprende uma dá nova energia. maneira de não fazer, né? E o Faz bacana de parte. você trabalhar com o que você ama é que quando você cai, você levanta e tá tudo bem, você continua. Você tira a poeira e vai embora. Agora, quando você trabalha com algo que é maçante, aquilo que te mata todos os dias, quando você cai, é muito difícil levantar. É muito complicado continuar, né? Fica mais dolorido, aí vem aí as doenças todas que a gente está vivendo cada vez mais aí no mundo. A depressão, a ansiedade, né, os burnouts e todas as questões que a gente tem vivido por conta da sobrecarga emocional. Não dou conta, não dou conta, isso vai acumulando, tem uma hora que o Que organismo só, é, exatamente. perdemos o controle, o corpo sente. Então é Exato. importantíssimo, né, Rô? Tome uma decisão, Sim. faça uma boa escolha para sua vida. Pensa aí, o que você quer ser quando crescer, de verdade. E se você tem esse olhar para a organização e quer ter isso acontecendo na sua vida com mais flexibilidade de tempo, ou para qualquer outra coisa que você queira, mas a gente está aqui para falar de organização, entenda que pode parecer extremamente assustador, mas você tem recursos aí dentro de você para lidar com isso. Procure pessoas, e a Rose está aqui dizendo isso para você, que ela está compartilhando todo o caminho que ela fez no curso dela, ou seja, é uma experiência, você tem uma experiência para aprender, para se apegar. Eu tenho certeza, porque a gente faz parte de um grupo lá, que ela deve ter um suporte que ela deve dar para as alunas dela, de uma maneira de falar, olha, você não entendeu isso, ok, vamos organizar. Deve ter isso no curso dela, eu estou chutando aqui, ó, se não tivesse, vai diferenciar. Eu penso assim, que eu não tive no meu curso, eu coloquei no meu.
Porque iniciar uma nova carreira é desafiador para qualquer pessoa. Uhum. E quando eu terminei meu curso, eu me senti um pouquinho perdida. Então, o que que eu faço? Eu dou um suporte durante o curso, que começa na metade do curso, já para começar a traçar o caminho para captação de cliente. Então, você não começa quando termina o curso, você começa no meio dele. Então, quando você terminar o curso, já engateando. Você não vai precisar aprender a andar, você já está ali no embalo, sabe? Então, esse Uhum. é o diferencial. Porque eu acredito que quando você tem alguém que já passou pela situação, já tem toda uma vivência, uma experiência, e ela está ali te dando aquele suporte, é muito mais fácil Sim, conquistar as suas metas do que fazer sozinho, sim, é né? isso. E é isso que eu faço lá dentro do meu curso. Eu pego as minhas meninas, tem umas que até hoje estão agarradas em mim, né? Já estão trabalhando e a gente Isso é ainda ótimo. continua juntas, né? Tem umas alunas que às vezes até eu passo o projeto para elas, porque não estou dando conta, ou elas vêm fazer projeto comigo, ou eu vou fazer com elas, então virou uma parceria, né? Não é mais só uma aluna, uma ex-aluna, virou uma parceira, né? Uma companheira de trabalho dentro do mercado, e isso não tem preço, isso é maravilhoso. É isso, Rô. Eu acredito que quando a gente tem um sonho, quando a gente olha para esse sonho com vontade, com verdade, as portas se abrem, ninguém aparece na nossa vida por acaso, tanto é que a gente está aqui, as duas hoje conversando. Diga bastante, né, para você mesmo que você é capaz, que você pode e que aquilo que você prioriza é o seu ponto. E precisa tomar uma decisão e dar o primeiro passo, que aí depois, quando a gente O faz primeiro aquilo, passo, eu diria hoje, é participar da semana da Personal Organizer. Lá a gente vai tirar todas as dúvidas. é fazer a escolha e clicar no link da bio e já ir para o grupo de WhatsApp e pronto, você já deu o Exatamente, primeiro passo, tá já resolvido. deu o primeiro passo. Tem E uma aí eu pergunta aqui. diga, Ela perguntou que área mesmo você trabalha. eu trabalho com terapia, né? Desenvolvimento humano. É que eu acho que ela entrou logo no começo, acho que eu já tinha explicado. Já Mas tinha acredito que explicado. talvez tenha dado para entender, porque eu falei bastante sobre isso. Tá certo, então. Tá bom? Fabiana, então foi isso, né? Gostei muito de poder conversar com você, né? Sempre Rô, gostoso. muito boa sorte, muito, né, Obrigada. carinho com essa energia aí nessa sua semana. Pode contar comigo. Vocês também estão aqui assistindo. Qualquer dúvida, manda aí no direct da Rose, que tenho certeza que ela vai me passar e eu vou responder com todo carinho. Obrigada, tá? Pela participação. Um forte abraço. E Beijo, obrigada a lindona. todos que participaram aqui com a gente. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais live. Tchau, 3h15 tchau. da tarde. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.